Salve a todos que acompanham o canal do Collegium Pietatis. Estamos de volta e dessa vez para falar do calendário religioso do mês de outubro, na religião romana. Esse mês no calendário romano, ele também é outro mês dedicado ao deus Marte, mas dessa vez ele é um mês dedicado a Marte justamente porque era o mês em que se encerravam os trabalhos militares. Para a gente entender isso, a gente precisa entender as estações do ano no hemisfério norte. Lá em março, que é o mês do ano dedicado a Marte, que no calendário mais arcaico era o primeiro mês do ano, esse mês era dedicado a Marte porque se iniciava a estação quente. Então, tendo o início da estação quente, os trabalhos militares ficavam mais propícios a serem feitos. Então, por isso, o mês de março era dedicado ao deus Marte. Enquanto isso, no mês de outubro começa a estação fria lá no hemisfério norte, por isso se encerravam os trabalhos militares. Tanto é que a gente vai ver que nas festividades do mês de outubro, elas são, de certa forma, elas são festividades para marcar esse fim dos trabalhos militares. Já que no Brasil as coisas são inversas, a gente poderia fazer uma analogia dizendo que o mês de outubro aqui seria um mês de início dessas campanhas, porque é justamente agora que estamos chegando na estação quente aqui no Brasil, enquanto no mês de março a gente está caminhando aqui para o outono ou para uma estação um pouco mais fria em algumas regiões do país. De qualquer forma, o mês é dedicado a Marte e temos algumas festividades interessantes aí a serem observadas nesse mês. Talvez a festividade mais importante desse mês seja o Cavalo de Outubro, que é na antiga Roma. Haviam jogos dedicados a Marte e esses jogos eram realizados no dia de Idos, que era o dia tradicional de culto a Júpiter. Havia uma corrida de bigas, e cada biga era puxada por 2 cavalos. Então essa corrida era disputada pelos condutores de biga, e a biga que fosse campeã, ela tinha o seu cavalo direito sacrificado a Marte, ou seja, era um sacrifício muito pomposo, porque era o cavalo talvez um dos 2 cavalos mais valiosos da antiguidade, era um cavalo de muito prestígio, era o cavalo campeão que era selecionado para ser sacrificado a Marte, então era uma oferenda de muito valor para o deus da guerra. E esse cavalo era sacrificado em grande pompa, e a cabeça desse cavalo era disputada então por 2 bairros de Roma que também continuavam os jogos depois, mais corridas, eles disputavam a cabeça desse cavalo, e os restos desse cavalo eram conservados para serem usados num rito mais tarde, se não me engano era um rito de purificação que acontece em fevereiro. Essa seria a festividade mais importante desse mês. Nos Idos também se celebra a Meditrinália, que é uma festividade em que se misturam os vinhos novos com os vinhos velhos, e dessa mistura se faz uma bebida purificatória, que ela é usada ritualmente para fins purificatórios, e também se celebra depois do rito purificatório o consumo dos vinhos, tanto os velhos quanto os antigos, porque é um momento também de colheita de uva e de produção de vinho. E esses vinhos são dedicados a Júpiter, já que estamos falando de dias de Idos. Nesse mês também é um dia de agradecimento às 2 deusas menores, mas importantes também, que é Spes e o Ventus. Spes a esperança, e o Ventus a juventude. Então tem essa data também de agradecimento a essas 2 deusas. Na religião romana, lembrando, tem esse aspecto de culto a essas deidades menores que representam esses estados de alma que são importantes na ética romana. E no começo do mês de outubro temos também uma festividade muito interessante, que é o jejum de Ceres. Acho que já postamos um vídeo a respeito do culto de Ceres na antiguidade, e esse jejum ele é realizado justamente para lembrar da angústia de Ceres quando ela perdeu sua filha Proserpina, num rapto, e o mundo ficou então numa escassez de alimentos, porque a deusa Ceres não permitia mais que os alimentos florescessem na terra, a agricultura não era possível. Então os seres humanos passaram por um grande período aí de falta de alimentos, escassez. Então esse jejum de Ceres, que se celebra no começo do mês de outubro, é uma data específica para lembrar desse período de jejum que os seres humanos passaram, e também para lembrar da tristeza da deusa Ceres. É importante porque no hemisfério norte é justamente quando a estação fria começa, então lembrar da estação fria, de Ceres, e que não há tanta produção de alimentos. Então esse jejum é realizado, e nessa data as mulheres devem se vestir de branco, em emulação da deusa Ceres,
e durante a noite elas devem acender velas em casa, né? É como se fossem tochas da Ceres procurando pela sua filha Proserpina durante a noite, né? Então é um estado de tristeza mesmo nesse dia. E é um dia um pouco diferente, né? Porque os romanos não costumavam celebrar tanto assim jejuns, mas esse é um jejum importante a Ceres que deve ser observado, né? Então se faz um jejum durante o dia todo e à noite se celebra então um rito a deusa Ceres com oferenda de grãos, né? A ela. Então essas são algumas das festividades importantes do mês de outubro, né? Desejo a todos os nossos seguidores boas celebrações e nos vemos na próxima. Até mais!